Eu tenho uma palavra hoje de Deus para compartilhar com quem está cansado. Tem alguém cansado aqui, não? Tens? Pouquinho só? Ou dá para dar um pouco de cansaço para alguém que está do lado? Hein? Como é que é quando a gente está cansado? Fica tudo meio opaco, não é verdade? A gente perde a condição de avaliar bem as coisas, né? A comida, de repente, perde o sabor, não é verdade? Às vezes você perde até a disposição de se ajustar, de se arrumar. Eu aprendi com um amigo meu que quando você está cansado e triste, é aí que você tem que meter uma roupa bem elegante, né? E ficar na estica para driblar esse cansaço e essa dificuldade. Mas e quando a situação da nossa vida vai além do cansaço? E quando a situação da nossa vida alcança, por exemplo, perdas. Quando a gente começa a viver perdas na vida. Quem já passou por perdas aqui? Perdeu pessoas queridas, perdeu bens, perdeu amigos, propriedades, conquistas, coisas que custaram caro para você. Você já lidou com perda? Já teve que lidar com perda? Quem já teve? É fácil lidar com perda? Não. Não é fácil lidar com perda. Teve uma coisa difícil de perder? É quando você perde a confiança em alguém. Não é complicado? Meu Deus, é muito difícil lidar com perda. Porque por mais que, de alguma maneira, as perdas fazem parte da vida, de alguma maneira, nós criamos uma expectativa de que a gente vai conseguir levar tudo com a gente. Outro dia eu fui visitar uma casa de festa, um lugar para alocar, para eventos, e eu perguntei assim, você aluga isso aqui? E o moço disse assim para mim, eu não cabe dentro do meu caixão, então é para servir todo mundo. Eu achei interessante a fala dele. Ele disse que a casa de festa dele não cabe dentro do caixão dele, então é mesmo para servir. Mas isso não é muito comum. A gente tende a pegar as coisas. Mas e quando essas perdas tocam na família? E quando, de repente, você perde pessoas muito íntimas, perde o amor por alguém que você tinha estima, e quando, de repente, você começa a enfrentar problemas na sua saúde, e você tem que enfrentar uma enfermidade que você não esperava ter que lidar com ela. Você tem que enfrentar uma luta que você não se preparou para viver. Como é que faz? Eu me lembro de um período que nem se compara ao período que eu vou descrever aqui daqui a pouco, mas que, logo no início do nosso casamento, nós estávamos como missionários no Nordeste, e nós vivemos um período, não todo o período lá, mas um período de 1 ano, mais ou menos, de muita luta. Nós tivemos o nosso carro roubado, nós tivemos o nosso apartamento invadido e assaltado, nós tivemos, o nosso prédio foi interditado com risco de desabamento, e a gente teve que sair correndo, ficamos 17 dias com os nossos móveis espalhados na casa de irmãos da igreja. E eu e a Ângela, a gente olhava um para o outro e dizia assim, qual vai ser a próxima? Você já teve algum momento na sua vida assim? Que você vai enfrentando uma experiência difícil atrás da outra? E como é que é isso? Essas coisas acontecem porque a gente está em pecado, é isso? Hein? O que vocês acham? O sol nasce sobre justos e injustos. Mas sempre que a gente está passando por momentos assim, é difícil discernir, não é verdade? Sempre que a gente está passando por momentos assim, é muito fácil a gente olhar para Deus e dizer assim, Deus, como é que é isso? Eu sou teu servo, eu estou na tua presença. Por que esse tipo de coisa está acontecendo com a minha vida? Eu estou diante do Senhor, por que eu estou perdendo? Por que eu fui traído? Por que algumas coisas não prosperam? Por que algumas coisas não avançam? Por que eu continuo tendo dificuldade em algumas coisas? Esse é um tema tão sério que gerou 2 livros na Bíblia. 2 livros. Um deles é a coqueluche de todo mundo que ama a Bíblia, que é o livro dos Salmos. O livro dos Salmos, todinho, do capítulo 1 até o final, vai discutir
a diferença entre o justo e o ímpio, entre a pessoa que obedece a Deus e a pessoa que não tem temor de Deus. Mas aonde esse tema se torna mais intenso é no livro de Jó. O livro de Jó é um livro que vai discutir o tema do sofrimento do justo. O justo passa por luta? O justo enfrenta sofrimento? Ou todo sofrimento é castigo de Deus? É falta de fé? É falta de coragem? Todo sofrimento é culpa de quem está sofrendo? Jó vai responder algumas dessas perguntas. E o que a gente vai ver no final de Jó é que a gente sabe que o justo também passa necessidade. O justo também enfrenta lutas. O justo também passa por perdas. Para não deixar nenhuma dúvida, o justo passa por dificuldades na vida como todos passam, porque, como eu disse, o sol nasce sobre justos e injustos. A diferença do justo para o injusto é a presença de Deus na vida do justo, que dá para ele graça e força para enfrentar as lutas e as tribulações. Ou seja, a diferença entre quem teme o Senhor e quem não teme o Senhor não é a ausência ou a presença de lutas, é a ausência ou a presença do Senhor e a direção do Senhor. E Jó é um homem de Deus. Jó é um homem temente a Deus. E ele me ensina, num momento que ele está pedindo socorro. Eu estava ontem meditando, estou lendo o livro de Jó, e eu mostrei para a Ângela, falei assim, olha que texto. Né? De manhã, eu falei, olha que texto, olha que palavra. Jó 19, eu queria que você acompanhasse comigo. Jó, capítulo 19, nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim, então respondeu Jó, até quando afligireis a minha alma? Porque eu não sei se você conhece a história, mas Jó, num só dia, perdeu seus filhos, todos os seus filhos, se eu não me engano, eram 7 filhos, perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus bens, e em seguida foi acometido de uma doença, de uma enfermidade. A pele de Jó foi tomada de um problema que ela se descamava, e coçava, e se enchia de feridas. Né? Jó emagreceu e chegou num estado que a esposa dele vira para ele e diz assim, blasfema contra esse Deus e morre. E para piorar a situação, Jó tinha alguns amigos, daqueles que a gente quer manter distância, que ficaram o tempo todo do sofrimento dele, dizendo o seguinte, você está assim porque você não é justo, você está assim porque você é ímpio, porque se você fosse temente a Deus, você não estava fazendo isso. Aí Jó diz para eles, até quando vocês vão afligir a minha alma? E me quebrantarei com palavras. Já 10 vezes me vituperastes e não vos envergonhais de injuriar-me. Jó está dizendo para eles, até quando vocês vão ficar me fazendo sofrer mais do que eu estou sofrendo? Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim, e me arguís pelo meu opróbrio. Em outras palavras, assim, se vocês querem me fazer mais vergonha, então vocês continuem fazendo isso. Sabei agora, Jó diz, que Deus é quem me oprimiu, e com sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Eu grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Arruinou-me todos os lados, e eu me vou e arrancou minha esperança. Como uma árvore, inflamou contra mim a sua ira e me tem na conta de seu adversário. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim os meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Eu clamo, chamo o meu criado, e ele não me responde.
eu tenho de suplicar-lhe. Eu mesmo, o meu hálito é intolerável. A minha mulher, e pelo mau cheiro, eu sou repugnante aos filhos da minha mãe, os meus irmãos. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Ou seja, não tem pele nenhuma. Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que me perseguis como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne? Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras. Olha que forte isso. Quem me dera agora fossem escritas as minhas palavras. Quem me dera fossem gravadas em livros, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revesti desse meu corpo, da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não os outros. De saudade me desfalece o coração de dentro de mim. Aleluia. Que tremenda essa oração de Jó. Eu sei que esse é um texto difícil de você decifrar nos detalhes, porque é um texto também poético, é um texto da alma, não é um texto científico de como Deus age, não é um texto científico das reais explicações do que está acontecendo com Jó. É a explosão do sentimento de Jó. E quando a gente está colocando o sentimento, nem todas as coisas fazem muito sentido. E o livro de Jó você tem que saber ler, porque se você for ler ao pé da letra, você vai ficar confuso. Você tem que tentar entender qual é a mensagem que está em torno dele. E aqui tem algumas coisas muito interessantes para mim. A primeira delas é que, quando tudo falhar, eu tenho que me submeter apenas a Deus. Como é que eu vejo isso em Jó? Jó não tem noção do que está acontecendo com ele. Jó não tem noção que Deus permitiu que o diabo tocasse em algumas áreas da vida dele. Mas algumas convicções são muito fortes em Jó, mesmo diante do sofrimento extremo, como ele descreveu. Ele está pedindo aos amigos, pelo amor de Deus, pare de falar. Vocês estão me matando, vocês estão me destruindo, já não basta tudo que eu estou passando. Não basta a minha mulher não querer estar mais comigo. Não basta as crianças zombarem de mim, porque eu não consigo nem ficar em pé. Não basta que os empregados da minha casa, quando eu chamo, eles não atendem, porque eles sabem que eu não posso fazer nada contra eles. Não basta a minha condição, agora vocês estão igual urubu sobre carniça, me comendo vivo. Em outras palavras, é isso que Jó está dizendo. Será que não basta? E ele diz assim, foi Deus que fez isso comigo. Deus que pôs a mão sobre mim. Se você lesse só esse pedaço, você ia dizer assim, Jó está brigando com Deus. Mas quando você lê o restante, quando ele diz assim, o meu Redentor vive, em outras palavras, Jó está dizendo assim, se eu estou vivendo isso, é porque a mão do Senhor o permitiu. Na verdade, Jó não tem noção, e no Antigo Testamento, nesse ponto, o povo de Deus não tinha noção entre bem e mal. Eles não tinham noção da presença do inimigo, do diabo, mas há um sentimento de que o mal só se instala na terra de alguma maneira, porque Deus permitiu de alguma maneira, porque ninguém pode resistir ao Senhor e ninguém pode ser maior pelo Senhor. Em outras palavras, Jó está dizendo assim, se foi Deus que fez, então eu me submeto. Se Deus está permitindo, eu me submeto. Parem de me destruir, porque foi a mão de Deus, então está tudo bem, meu Redentor vive, Deus vai se levantar. Mas a ideia é, se é a mão do Senhor, eu não vou brigar com isso. Eu sou culpado mesmo, mas o erro é só meu.
Eu não sei se eu consigo me expressar com você, para você, mas há no coração de Jó uma clareza de que, ainda que seja muito difícil, ele está submetido à mão do Senhor. E é claro que há altos e baixos. Tem momentos que Jó pede a Deus para entrar em juízo com ele. E Jó oscila, sabe? Mas nesse capítulo 19, ele diz assim, é a mão do Senhor. E Ele mesmo, que abateu, vai me levantar depois. Sabe, irmãos, quando a gente faz isso, e a gente se submete somente ao Senhor, e não se prostra diante do diabo, não se prostra diante daqueles que nos querem ver mal, mas a gente diz assim, a minha vida está nas mãos do Deus vivo, e se Ele está permitindo que eu estou passando por isso, eu vou me submeter, porque Ele é Senhor da minha vida. Eu defino quem tem poder sobre mim. Entendeu? Eu defino quem tem autoridade sobre a minha vida. Eu escolho quem é que determina a minha história e o fim dos meus dias. O diabo pode até estar lançando seta, o mundo pode estar até conspirando, mas a minha vida está guardada em Deus. E só vai me atingir aquilo que Ele permitir. Se Ele permitir, a mão dEle vai me sustentar. Aquilo que é fruto de pecado é pecado. Ninguém vai plantar batata e colher pepino. Mas se aquilo que acontece na sua vida não é fruto do pecado, não é fruto de castigo, porque Deus não castiga ninguém, porque se Deus fosse castigar alguém, nós estaríamos todos no inferno. Nós vivemos no tempo da graça. Nós vivemos no tempo da graça. Nós podemos experimentar duas realidades. Ou uma realidade que é fruto de pecado, e pecado leva à morte, e desobediência, mesmo que não seja imoral. Pecado não é só o que é imoral. Pecado é aquilo que não está no coração de Deus. Ou é fruto da permissão de Deus. Se é fruto do pecado, eu vou arrumar e vou sair disso. Mas se é fruto da permissão de Deus, eu vou me submeter ao meu Deus. Eu não vou me submeter ao sofrimento, eu vou me submeter ao Senhor. Amém, irmãos? Você acha que você consegue se submeter ao Senhor no teu sofrimento? Você consegue se submeter ao Senhor no seu sofrimento? Você consegue? Lembra de José, quando ele é vendido pelos irmãos. Olhando para Jó, fica difícil fazer essa conta, né? Mas quando a gente olha para José, ele é vendido pelos irmãos, ele é tratado como escravo, ele é caluniado pela mulher de Potifar. Mas lá no final de todas as coisas, ele diz para os irmãos assim, foi a mão do Senhor que me trouxe para cá. O Senhor permitiu que eu chegasse aqui. Não é vontade de Deus que ninguém sofra. Mas Jesus disse assim, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Então será que você pode falar com o teu irmão? Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque o Senhor está com você. O Senhor venceu. O Senhor te ajuda. O seu sofrimento não é sintoma da ausência de Deus. O Senhor permanece conosco nos dias da nossa angústia. Você ouviu mesmo? Amém, irmãos? O Senhor permanece conosco nos dias da nossa angústia, nos dias da nossa escassez, nos dias das nossas dificuldades. Então, bendito seja o nome do Senhor, a quem nós nos submetemos. Bendito o nome do Senhor, que governa sobre a nossa vida, que tem poder para nos levantar, mas também para nos abater. Bendito é o Senhor, porque só Ele pode todas essas coisas na nossa vida. E sem a permissão dEle, nada se faz. Amém ou não amém? Eu não estou dizendo que é fácil isso. Mas você não vai olhar para as lutas da tua vida e dizer assim, eu estou sendo vencido. O diabo está vencendo contra mim. Porque o diabo nunca venceu contra Jó. Porque a mão do Senhor sempre o amparou. Amém ou não? O problema é que nós vivemos numa sociedade de aparência. E quando você está na luta, parece que você está mal. Entendeu?
É por isso que todo mundo só posta coisa boa. Não é? É por isso que todo mundo... Não é? Porque numa sociedade de aparência, você precisa de aparência. Mas diante do Todo-Poderoso, você pode estar quebradinho, mas dizendo assim, o Senhor continua sendo Deus sobre a minha vida. O Senhor continua sendo Deus sobre a minha vida. A segunda coisa que me chama muita atenção em Jó, e que para mim mostra a força e a robustez desse moço, é que ele tem coragem de assumir o estado do coração dele. Toda cura é precedida por um diagnóstico. Entendeu? Por você ter coragem de dar nome às suas feridas. Jó disse, a minha mulher não quer saber de mim. Os meus criados não me atendem. As crianças zombam de mim. Eu estou pele e osso. Minha carne fede. Ele disse, esse é o estado da minha alma. É assim que eu estou, e do meu corpo. E Jó não era só a alma, não. Era a realidade total dele. Qual é a tua realidade? Quem aqui conhece alguém que já mascarou a realidade? Você não, mas conhece alguém que já colocou uma pedra em cima da verdade do seu respeito? Conhece alguém, não? Você conhece alguém? Conhece alguém que não admite que está passando por um problema? Por exemplo, uma enfermidade que afeta muita gente nos dias de hoje, a depressão, a tristeza aguda e contínua. Não é? Tem muita gente que acha que é frescura. Tem muita gente que trata isso como se fosse coisa qualquer. E por isso tem muita gente que nega. E só se vai dar conta quando ela está num nível muito profundo e agudo e difícil de ser tratado. Para curar, precisa de fé. Mas às vezes precisa de fé para tomar um remédio, precisa de fé para ir num psiquiatra, precisa de fé para ir no psicólogo, precisa de fé para fazer o acompanhamento sério da doença. Precisa de fé mesmo. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, ficar negando o teu sofrimento e dizendo que isso é fé, me desculpa, mas não combina com a palavra de Deus e com o extrato do que é fé, porque a fé na Bíblia me leva a uma ação prática, e não a negar a realidade do meu sofrimento, da minha angústia, da minha dor, por mais difícil que seja isso. Eu não estou dizendo que é fácil. Pensamento positivo não cura ninguém, gente. A gente vai experimentar cura quando a gente tiver coragem de ir em Deus, e às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente precisa de ajuda. Jó, apesar dos amigos mala que ele arrumou, fala desse sofrimento para um grupo de amigos. Os caras só davam trabalho. Pense nos malas sem alça. Se você vê o capítulo 20, eu acho que é Eliabe o nome dele, Jó pede, pelo amor de Deus, para de bater, o cara entra descendo o porrete. Depois você lê o capítulo 20 em casa, os caras não tinham, o desconfiômetro deles e a sensibilidade deles estava zerada. Mas Jó consegue falar, você tem amigo assim? Não precisa falar não. Tem amigo assim, insensível, que não dá conta? Não é? Mas é interessante que Jó fala do seu sofrimento num contexto de amigos. Talvez enquanto você calar a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, o seu problema, só para você, você não vai conseguir lidar com ele. Mas se você encontrar um grupo de amigos, talvez uma célula, uma pessoa ou duas, tem coisas que não dá para falar nem na célula, você vai precisar de 2 ou 3 para falar. Mas se você achar um grupo de confiança para você compartilhar o teu sofrimento, mesmo que eles não façam a mínima ideia e não te ajudem em nada, só deles ouvirem, eles já estão te dando uma baita ajuda. E deixa eu dar uma dica para você, quando você ouvir alguém relatando um problema para você. A última coisa que as pessoas precisam, quando elas estão abrindo o coração,
é que você dê receita para elas do que fazer. Tudo que elas precisam é de 2 ouvidos atentos e 2 braços abertos para acolher. Eu estou dizendo isso porque a minha mulher já me disse isso várias vezes. Ela diz assim, eu não quero que você diga nada, que você só me escute. Não é? Só me escute. Na sua casa, a tua esposa já disse para você, não? Já? Porque a gente acha que a gente pode dar receita para tudo. Mas tudo que o outro precisa, às vezes, é se dar conta do que ele está passando. Quando tudo der errado, e quando a situação ficar muito difícil, primeiro, se submeta só a Deus. Mas depois, dê nome para os seus problemas. Fale deles. Traga eles à luz. Coloque eles diante da luz. Sabe? Com responsabilidade, no lugar certo. Não é no Face, tá bom, gente? Tem gente que senta na frente do computador e faz lá uma cartaz e, pum, postou. Não, o que você postar nas suas redes sociais vai para o mundo inteiro e um monte de gente que não tem nada a ver com a sua história vai ter acesso. Isso a gente faz num ambiente seguro. Mas é preciso ter graça de Deus para isso. E a terceira coisa, e eu vou terminar com ela, olha o que diz o versículo 23. Jó faz todo o lamento dele, abre o coração, e aí ele começa dizendo assim, quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras. Quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Jó, em outras palavras, está dizendo assim, o que eu vou dizer agora é para ser registrado. O meu desabafo você não precisa escrever, não. Entendeu? Mas o que eu vou dizer a partir de agora, não é? Grava, porque é digno de toda aceitação. E aí o que ele vai dizer? Versículo 26. Depois de revestido esse meu corpo da minha pele e minha carne, eu verei a Deus. Aleluia. Olha o que diz, eu verei a Deus, eu ainda verei o Senhor. Eu ainda vou ver o Senhor depois desse meu sofrimento, porque o sofrimento não tem a palavra final na minha vida, eu verei o Senhor. Paulo vai completar isso e dizer assim, que nem a morte pode me separar do amor de Deus. Tem gente que acha que a morte é o que tem a palavra final, mas Paulo vai dizer, não é, porque nem a morte pode me separar. Eu vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Como é que pode Jó, de um lado, dizer que é a mão do Senhor que está pesando sobre a vida dele, e do outro dizer assim, eu tenho saudade do Senhor. Eu tenho saudade do Senhor. Em outras palavras, Jó está dizendo assim, Deus tirou a mão, mas Ele ainda é Deus. Ele ainda é o Senhor. Eu tenho saudade dEle. Eu sei que em algum momento Ele vai pôr a mão sobre a minha vida, e eu vou vencer essa dificuldade. E o versículo 28 vai dizer o quê? Se disseres, como perseguiremos, e a causa deste mal se acha nele. 29. Temei, pois a espada, nós estamos lendo o texto certo? Porque tais acusações merecem o seu furor, para saber que há um juízo. 30. Então, não, nós estamos lendo o texto errado. Jó 19, deixa eu ler aqui no meu celular, e depois o Marcos se acha ali. Jó 19. É esse texto aí que eu queria achar. 19 e 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Nós pulamos esse versículo, né? No 24 diz que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas nas rochas. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. Jó está dizendo assim, escreve isso, porque isso é verdadeiro. Eu ainda verei o Senhor, eu tenho saudade dEle, e eu sei que o meu Redentor vive, e por fim Ele se levantará. Esse é o cara que lá no final, no capítulo 42, vai dizer assim, eu falei de coisas que eram maravilhosas demais para mim.
Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu fico pensando como é que um cara que só conhece de ouvir falar, fala dessa profundidade aqui. Às vezes eu acho que eu não conheço nada, né? Porque Jó, de conhecer só de ouvir falar, ele está submetido a Deus dessa maneira. Ele está entregue a Deus dessa maneira. E ele põe toda a confiança dele no Senhor. Deixa eu te dizer alguma coisa muito séria. Eu poderia aqui mexer com a sua emoção de uma maneira muito forte e dizer para você que todos os seus problemas vão se acabar. Mas eu seria mentiroso. Porque é verdade, alguns problemas, algumas situações, Deus nos dá vitória sobre ela mesmo. Sobre o pecado, por exemplo, Deus nos dá vitória completa. Sobre o inferno, Deus nos dá vitória completa. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, nós ainda vamos enfrentar algumas lutas. Algumas passageiras e outras que só vão se apartar de nós no dia da nossa morte. Ou seja, talvez, meu irmão, você tenha que enfrentar algumas lutas ao longo da sua vida. E isso não significa que Deus se apartou do Senhor, de você. Isso não significa que Deus se esqueceu de você. Isso não significa que você é menos amado de Deus, porque Deus está presente o tempo todo da nossa vida. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E tudo que se requer de nós é que a gente tenha graça para se submeter a Ele. Para depender dEle o tempo todo. O que se requer de nós é que a gente assuma a nossa fragilidade. E não fique carregando o mundo inteiro nas nossas costas. Compartilhe. Se você prestar atenção, os teus amigos mais íntimos foram gerados nos dias da tua dor e não nos dias de festa. Se você prestar atenção, não é por acaso que o provérbio diz que há mais sabedoria na casa do velório, onde há na casa de festa. Deus não precisa de luta para te abençoar, não. Esse discurso tem um jargão que ficou famoso entre os crentes, que tudo tem um propósito. Não, nem tudo tem propósito, não, irmãos. Não, isso é coisa que a gente inventou. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que é bem diferente disso. Você vai dizer que a tragédia tem algum propósito? Não tem propósito nenhum, tragédia. Que perda de pessoas queridas tem algum propósito? Propósito nenhum. O coração de Deus se entristece com elas também. São consequências desse mundo caído que nós vivemos. É a história que Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Vocês acham que alguma enfermidade tem propósito? Claro que não. Deus nunca sonhou que a terra se enfermasse. Mas por causa do afastamento do homem de Deus, a terra se enfermou. Mas Paulo diz: em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque Ele é poderoso para fazer que todas as coisas, aí sim, cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Em determinado momento da minha... Quando eu cheguei aqui em Petrópolis, acho que a altitude mexeu com a minha pressão e os quilos a mais também, né? E eu fui no cardiologista e passei a tomar remédio para pressão desde então, desde que eu cheguei aqui. É uma dose bem leve, mas eu tomo todo dia. E também fui fazer um exame e descobri que eu tenho uma das minhas válvulas é diferente. As válvulas normalmente são tricúspides e a minha é bicúspide. Ele olhou para mim e falou assim: tem um monte de gente que vive com isso, não sabe. Eu já fiquei assustado, porque minha mãe tinha acabado de passar por uma cirurgia de coração, trocando uma válvula. Colocou uma válvula. Ele disse assim: fica tranquilo. Era isso ou não nascer. No seu caso, veio no pacote. Você nasceu com isso, porque era uma carga hereditária.
algumas coisas na nossa vida era isso ou não nascer. Porque você nasceu num mundo de aflições. Entendeu? Você nasceu num mundo de desigualdades. Você nasceu num mundo de injustiças. Você não nasceu no Éden. Mas a boa notícia não é que vão acabar as dificuldades. A boa notícia é que há um Deus que se importa com as nossas dificuldades. E Ele está vivo. Ele tem a mão estendida para atender o seu povo. Ele é Deus que nos levanta do pó, que levanta do pó o desvalido e do monturo necessitado. Ele é Deus que fez do homem e da mulher mais precário, mais carente, objeto, alvo do seu amor. Está disposto a redimir toda a alma que confia nele. E é por isso que Jó diz, o meu Redentor vive. É por isso que Jó diz, que saudade do Senhor. Porque eu sei que quando meu Senhor chega, fica tudo diferente. É por isso que Jó diz, eu ainda verei o Senhor. E é por isso que Paulo vai muito além de Jó. Que Paulo também foi um homem de sofrimentos. Enquanto os outros apóstolos faziam listas de sinais e maravilhas, Paulo tinha lista de açoites, sofrimentos, prisões. Mas ele diz, nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir. Sabe, querido, eu vou terminar e quero te convidar a ficar em pé comigo. A maior riqueza dessa vida não é uma vida sem sofrimentos. E é melhor que ela seja sem sofrimentos. Eu desejo que você vença todas as suas batalhas. Mas a melhor e a maior riqueza da vida é uma vida com Deus. É uma vida com Deus. É uma vida em Deus. Talvez algumas coisas não tenham dado certo para você. Eu quero te convidar a colocar essas coisas em Deus. Quero te convidar a se colocar na presença do Todo-Poderoso. Se você quiser e desejar, você pode sair do seu lugar e vir ao altar, nós vamos orar. Venha se colocar na presença do Todo-Poderoso e dizer, como Jó, eu estou com saudade do Senhor. Eu estou com saudade da tua presença. Pode vir, querido. Pode sair do seu lugar. Se por alguma razão você tem enfrentado um tempo de luta, de angústia, de sofrimento, de dificuldade, saia do seu lugar e venha até o altar do Senhor, porque o Senhor está conosco. Eu queria que o Ministério de Intercessão, os líderes de célula, viessem me ajudar. Está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o